Essa tentativa de popularizar o evangelho e deixar ela mais aceitável, ou uma mensagem mais amigável ou cultural, vem desde a época romana, quando Constantino, que não conseguiu eliminar o cristianismo, acabou adotando o cristianismo e adaptando-o para a cultura deles. Na época ele pegou Jesus Cristo, pegou um personagem judeu, robusto, um carpinteiro, um homem até muito forte nas suas palavras, alguns poderiam considerar ríspido na sua forma de agir, e pintaram ele naquela imagem que a gente vê nos santos, ou que a gente vê nas gravuras, um homem mais afeminado, um homem mais delicado, digamos, né? Então, bom, desde aquela época já tínhamos essa adulteração e mudança da mensagem da Bíblia. Mas a mensagem atual que vemos hoje do Evangelho Pop, ela se resume em 3 mensagens principais. A primeira, todo mundo é filho de Deus. A segunda é que um Deus de amor não envia as pessoas para o inferno, não existe inferno. E o terceiro ponto é um conceito de tolerância em excesso. Pode continuar pecando, o pecado, esse conceito de pecado é uma coisa antiquada, não deixe de fazer o que você quer, siga o teu coração. Então essa tolerância em excesso é... Qual é o problema com essas mensagens? O problema é que não é verdade, ela vai contra o que vemos na Bíblia, com a mensagem da Bíblia, ela é incompatível. Então nós temos o Papa Francisco dizendo que todo mundo é filho de Deus. Tem alguns autores americanos, Rob Bell, um deles, Rob Bell, que ele é um que prega que não existe inferno porque o amor vence, o amor é maior, o amor de Deus é maior do que o inferno. Bom, é verdade, mas também não é. E depois eu vou explicar por quê. E nós temos a cabana com a mãezona. Deus, né? Deus, em vez de ser o macho alfa que a gente vê na Bíblia, é aquela mãezona, tolerante. Tá tudo tranquilo. Pode ficar bem, não tem por que ter um temor sadio de Deus, porque a mamãe tá aqui. É uma mensagem que talvez tenha algumas verdades, mas em si não é tão compatível. E eu vou falar um pouquinho a respeito dos pontos que eu acredito que, de uma forma resumida e simples, mostram essa incompatibilidade. Então, primeiro a gente precisa entender a natureza de Deus. Uma vez que eu entendi, ficou muito mais fácil conseguir assimilar aquilo que eu leio na Bíblia, porque eu aprendi que Deus, ele é uma composição de muitos ingredientes, mas a essência dele são 2 pontos que parecem, 2 características que parecem ser opostas ou contrastantes, que são a justiça, a perfeição e o amor. Então eu vou falar um pouquinho desse lado. Então Deus, ele é justo, ele é perfeito. Ele criou a perfeição. Quando a gente pensa na matemática, a gente pensa na sequência Fibonacci, ela é sólida, é uma constante e, por ser perfeita, não tolera erros. Como o meu filho aprendendo música, ele está aprendendo a tocar piano. Só que às vezes ele está um pouco preguiçoso, ele começa a tocar e ele não toca com o ritmo certo, ou ele erra algumas notas. E eu peço para ele repetir, Ele fica me dizendo que eu sou uma chata, que eu sou uma mãe terrível e que eu deveria ficar feliz que ele simplesmente terminou a música. Só que eu tento explicar que a música tem uma matemática perfeita. Se ele deixar de cumprir essa matemática perfeita, já não é música, é barulho. Então Deus tem esse lado que parece ser intolerante porque ele é perfeito, ele é exato. E Deus, um ponto muito importante que temos que compreender a respeito da natureza de Deus, que ele é impecável. E como é que a gente então consegue conciliar isso com o fato de Deus ser amor? Porque a Bíblia diz também que ele é amor, ele é misericórdia. Se você tem uma pessoa toda certinha, como é que você vai tolerar e ter amor e ter misericórdia? Um exemplo da compatibilidade dessas 2 questões a gente vê no livro de Isaías. E Isaías, ele diz que ele teve uma visão do trono de Deus, e eu vou ler aqui para vocês. Diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono,
e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos e com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então, ali Isaías estava na frente desse ser santo, puro, impecável e perfeito. E sabe que perfeição não tolera erros. Qual foi a impressão que ele teve com isso? Diz aqui, então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então ele percebe ali a incompatibilidade dele. Ele vê a parte de justiça e retidão de Deus. Mas agora vai entrar o amor. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Então, agora a gente vê o lado de amor que fez com que Isaías fosse compatível a esse Deus santo e perfeito. Além da natureza de Deus, que é uma combinação de perfeição, justiça com amor e misericórdia, é o fato de que Deus nos fez como Ele é, Deus nos fez perfeito. A Bíblia diz que e Deus criou ao homem, a mulher, e viu que era bom. E Deus nos fez então como pequenos deuses aqui na terra. Em Salmos diz que os céus são de Deus, mas a terra foi dada aos homens. E Ele nos colocou aqui. Só que tem um outro ponto muito importante, é que também existe um inimigo de Deus nessa história toda. E esse inimigo, com toda a sua raiva e inveja de Deus, ele concentra a sua inimizade contra Deus, ele concentra isso nos homens, nesses protótipos de Deus. Entra em contato com esse ser impecável e introduz o pecado, introduz o conhecimento do bem e do mal. No momento em que o homem foi introduzido ao conhecimento do mal, ele passou de ser impecável para ser pecável, ter uma natureza que pudesse também cometer o pecado. E qual é o problema disso? Qual é o problema do pecado? Bem, o problema é que o pecado gera a morte. As pessoas, quando a gente pensa no pecado, hoje em dia parece uma coisa tipo, parece um Deus estraga prazer. Mas a verdade é que não é um Deus estraga prazer. Um fabricante que te entrega o manual e te diz o que você deve fazer com o produto e o que você não deve fazer com o produto não está querendo quebrar o teu barato. Mas ele quer que você simplesmente utilize aquele produto com a finalidade para o qual ele foi criado e que você não haja de uma forma indevida para não destruir o produto ou não diminuir a vida útil dele ou deixar ele incapacitado para que não possa ter a utilidade para o qual ele passou a existir, para o qual o objeto foi criado. E então a Bíblia diz que o pecado gera morte, gera a nossa destruição. Mas como Deus não é bobo, Ele preparou um lugar para esse inimigo dele, o diabo, a antiga serpente, o anjo caído e todos os seus seguidores. Esse lugar é chamado de inferno, que a Bíblia chama de inferno. Esse lugar não foi preparado para os homens, foi preparado para o inimigo de Deus. Agora, o problema nessa história toda é que, ao deixarmos de ser impecáveis, a gente acabou assumindo a natureza do inimigo de Deus. A história de filhos de Deus já ficou no passado. Não éramos mais filhos de Deus. A nossa natureza virou uma natureza má. Paulo, na Bíblia, diz que nós éramos, por natureza, filhos da ira. Todos que nascem hoje em dia nascem como filhos da ira, com a natureza do mal para o mal. Qualquer pessoa que nasce hoje, lamento informar, mas nasce como filhos da ira e não como filhos de Deus. Eu vou ler, esse é um ponto super importante que às vezes parece passar despercebido. Aqui em Efésios 2, vou ler, diz, éramos por natureza filhos da ira, andando no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou,
Ele, o que ele fez? Lembra do exemplo de Isaías, que ele estava incompatível com Deus, mas Deus tornou ele compatível? O que Deus aqui fez? Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, para que de graça pudéssemos ser salvos. Ok? Então esse ponto é muito importante, porque ele mostra porque havia essa necessidade de reconciliar. E o fato de reconciliar foi um prazer para Deus. Então, um ponto que eu vejo esse pessoal que prega o evangelho pop, como o Rob Bell, por exemplo, que tem o livro Love Wins, e nesse livro Love Wins, o amor vence, ele fala que não existe. Ele basicamente dá a entender que não existe inferno, ou que ninguém vai para o inferno, porque o amor é maior do que isso. Bom, o amor sim é maior do que isso, por isso Jesus Cristo enviou, por isso Deus enviou um mediador, Jesus Cristo. Mas enquanto você não é tocado por ele, so sorry, desculpa, você é incompatível e você é filho da ira. Então tem que ter cuidado. Mas esses autores, também como Paul Young, que escreveu A Cabana, eles se sentem incomodados com essa ideia de que Deus matou o filho dele para pagar um preço. Eles, de certa forma, não aceitam isso. Mas a Bíblia diz que foi um prazer para Deus poder oferecer essa solução para o homem voltar a ter a natureza original e ser como Deus. E Jesus Cristo não foi forçado, diz que a Bíblia em Hebreus diz que pela alegria que estava proposto para Jesus, ele suportou a cruz. Foi uma alegria, ele sabia que não estaria morto para sempre, e ele sabia que ele ia poder ajudar o homem e transformar a natureza do homem, pelo menos oferecer a possibilidade de transformação. E para Deus, sim, a Bíblia diz em Isaías, ao Senhor agradou moer Jesus Cristo. Mas sabe quando você está comprando algo que você queria muito, 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 e por mais que o valor desse objeto, dessa coisa seja cara, você paga com gosto, porque você quer aquilo, você vai conseguir aquilo que você queria tanto. Então é a mesma coisa para Deus e para Jesus Cristo. Eles queriam tanto poder ter o homem voltando ao seu estado original, que foi uma alegria fazer com que Deus pagasse o preço para tornar o homem compatível. E isso deu a chance de voltarmos a fazer parte da família de Deus. Então, a Bíblia diz que, mas a todos quanto receberam Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, isso já mostra que não nascemos filhos de Deus. Precisamos de Jesus Cristo para virar filhos de Deus, porque o preço da incompatibilidade foi acertado com Jesus Cristo. E por isso que a Bíblia fala que a gente precisou se tornar uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Por quê? A natureza com a qual você nasce é a natureza da ira, é a natureza do maligno, é a natureza do mal. E Jesus se tornou então como nós, para que nós pudéssemos nos tornar como Ele é. A Bíblia diz, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Portanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nossa atitude com relação a Deus deveria ser uma atitude de temor sadio, de saber que Deus é Pai, Deus é perfeição. Não é necessariamente, sabe aquela atitude que a gente normalmente tem com a mãe, de que com a mãe a gente consegue se safar de tudo, mas com o pai é tipo, ups, é melhor me comportar. Eu vejo algumas pessoas que acham complicado tudo isso, né? Não, essa história de Jesus e Deus e pecado e salvação, sabe o que eu não entendo, é muito complicado. Eu decidi que eu não vou jogar esse jogo. Bem, eu lamento informar para as pessoas que têm essa impressão, mas você está no jogo. Quer você esteja jogando ele ou não, você faz parte. No momento que você nasce aqui na Terra, você faz parte desse jogo. E o pior, a Bíblia fala em João 3, que quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, desculpa, mas a Bíblia deixa bem claro que, não estou a fim de acreditar, não creio, é muito ridículo, eu não entendo. Quem não crê, você que está se condenando.
já está condenado quem não crê. E qual é a condenação? Continua, diz: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, se a gente for realmente olhar para a Bíblia, ela é uma mensagem forte, ela é uma mensagem dura, mas eu prefiro ler direto ou tentar entender a mensagem original e a essência dela, por mais que às vezes demore um pouco para entender, do que me basear em pessoas que simplesmente querem popularizar a mensagem, mas que estão ensinando mentiras, que todo mundo é filho de Deus. A gente acabou de ver que não, mas o Papa Francisco está dizendo que todo mundo é filho de Deus. Está claro que não é, a gente acabou de ver a questão de que não existe inferno, como o Rob Bell, como Paul Young, o autor da Cabana. Existe o inferno, Jesus Cristo falou a respeito do inferno. Jesus Cristo foi quem disse: não temais os que matam o corpo, mas os que não podem matar a alma, antes temei aquele que pode no inferno lançar corpo e alma. Jesus Cristo não teria gasto o tempo dele falando de algo que não existe. E qual é o problema do inferno, que até esqueci de mencionar? O inferno foi criado para o diabo e os seus, mas também foi criado para todo aquele que tem a natureza do diabo. Por isso que Deus falou do inferno, para que as pessoas decidissem não ter mais a natureza do inimigo e do diabo, e que assumissem a natureza de Deus. E terceiro sim, o pecado traz a morte, o pecado é errado. Então essa tolerância em excesso das pessoas, veem que Deus te ama de qualquer forma, Deus pode te amar de qualquer forma. Mas enquanto você estiver fazendo coisas que são más para você, que é o pecado, está definido, não é o que você acha que é mal, mas é o que o fabricante diz que é mal. Enquanto você estiver fazendo isso, você vai colher a morte. A morte emocional, morte física, morte financeira, destruição. Então é isso. No fim, eu acredito que fica muito simples conseguir diferenciar o que é uma mensagem pop e o que é o evangelho original em sua essência. Claro que a melhor forma é ler direto da Bíblia. É um pouco complicado, mas à medida que que a gente vai se esforçando, fica mais fácil de entender. Infelizmente, a religião de hoje em dia, ela busca pegar Deus e criar uma imagem parecida com a nossa. Só que o homem está num estado deplorável hoje, me desculpa, mas o homem está infantilizado, priorizando as suas emoções, os seus sentimentos, em vez de o senso de propósito do homem está sendo perdido. Então a gente pega essa bagunça do homem fragilizado de hoje em dia e tenta pegar Deus e colocar a imagem do homem. A gente coloca Deus no nosso nível, de uma forma que a gente consiga entender, mas é uma mensagem falsa que está sendo dada. A gente tem que deixar de fazer Deus e colocar Deus à nossa imagem e semelhança, e a gente buscar ser a imagem como Deus, na imagem e semelhança dele. Espero que tenham gostado. Obrigado pela atenção e até a próxima.